Eu queria só fazer uma última Quantos você mensagem. quiser. E eu hoje fui vender meu Xbox, eu tô vendendo um Xbox One X. E aí eu fui vender hoje no LX, quase que eu caí no golpe, mas eu sou macaco velho, eu consegui perceber antes. E aí, se alguém quiser um Xbox One X aí, também quero vender. Aí bota o anúncio aí embaixo. Quanto que você tá querendo nele? Cara, eu tô pedindo 1.800. 1.800, tá ótimo o preço. E tá novinho. Tá com a caixa e tudo, tá com Bom, tudo original. original, esse é original. Esse preço custo. Vai ser bom. Vai ser garantido. E, Pernas, ela tinha um braço. Na verdade, ela tinha um braço de jogos, aí o braço de jogos estava ruim. Aí eu fui realocado para outra parte que mexia com web. E aí eu fiquei trabalhando com web por 3 meses e fiquei louco. No final do terceiro mês eu arrumei outro lugar, aí eu fui para lá, para continuar trabalhando com jogos. Então eu, desde o início, eu entrei na faculdade já com esse objetivo de trabalhar com jogos e não pretendo mudar, não pretendo ir para outra coisa na minha vida. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E aqui, como prometido, aliás, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que vocês vão ver esta josta. E como eu tinha prometido, aí o podcast vai fazer 2 anos, aí já fez 2 anos, né? E eu tô realizando aí um sonho super pessoal de tentar pegar aí uma equipe de jovens, uma galera aí, puta, que sacrificou para fazer um game aí, que é o Tecno Tupan, que a gente ainda vai conversar com a turma toda. E eu tô pegando um a um, assim, no braço e começando a história do Atom Games. E a gente começou com o Thiago, né, que foi a entrevista aí passada, ele veio primeiro, não sei se foi semana passada ou retrasada, porque a gente grava aqui. E agora eu tô com outra figura também dessa galera aí, que é o Gabriel, e ele é especialista em game design e programação, cara, dentro de game. Então, para quem curte, para quem gosta de jogo, cara, a gente vai conversar aqui sobre como é que é ser um designer dentro da área, quais são as várias áreas que existem dentro dos jogos. Quer dizer, fazer um jogo não é simplesmente você pensar, né? Você tem todo um roteiro, tem uma galera dedicada só à programação, uma galera dedicada a level design, uma galera dedicada, às vezes, a personagem. Gabriel Ribeiro é formado em computação pela UFF, está cursando mestrado em computação na área de computação visual com foco de estudos em jogos. Trabalha há 9 anos no mercado. Os projetos mais relevantes são A Lenda do Herói para PC e Nintendo Switch, Play Educa Disney para Android, iOS e navegador, Rock and Reel Race para Android, iOS e navegador e Tecno Tupan para PC. Esse último ele fez de forma indie junto com uma equipe de amigos. Atualmente trabalha na Dumativa, uma das maiores desenvolvedoras do Brasil, responsável pela Lenda do Herói e Ordem Paranormal. Lá ele desempenha a função de porte, criar as versões dos jogos para outras plataformas, majoritariamente para o Nintendo Switch, e gerencia equipes em projetos. As áreas principais de atuação são programação, game design e música. Você pode até me corrigir aí, Gabriel. Primeiro, né? Obrigado por ter aceito aí o convite, cara. Valeu por estar aí. E Nada, porque é isso. E... Mas pode ficar tranquilo, vai falando que qualquer coisa puxa a orelha. Não, puxa a orelha, cara. Se eu falar merda aqui, pelo amor de Deus, né? Tipo, eu sou da época do Atari e do telejogo. Foi o primeiro videogame que eu tive foi o telejogo. Meu primeiro foi um Master System. Olha, porra, irado, pô, você era novinho, legal. Adorava. Nossa, eu pirei no Master, cara. Eu, na verdade, realizei um sonho que foi ali atrás na estante, tem uma prateleira só de personagens, ó. O Sonic, o Mario aqui. Inclusive tem o Mario do Lego, sim, e tem o Game Gear aqui, que foi... irado. Meu pai falou assim, você quer o Master System ou Game Gear? Eu falei, um Game Gear. Aí eu comprei o Game Gear. Esse Game Gear é o que eu tinha, esse aí já não tá funcionando, eu comprei um outro já com uma modificação que a galera fez, porque antes era com tubo, né, dentro. Depois eles fizeram uma modificação e colocaram uma tela de LCD com, maneiro. com luz atrás, entendeu? Gasta menos. É muito irado. Mas eu tava falando de jogos e a questão de game design e tal. Cara, eu lembro que no Tekken, quando desenvolveram o Tekken, acho que o Tekken 2, alguma coisa assim, PlayStation 1 ainda, cara, tinha um cara dedicado para cada personagem. E assim,
não era uma equipe, era um cara dedicado para cada personagem para desenvolver técnicas de luta e a vestimenta. Aí tinha uma galera só dedicada a level design. Aí tinha uma galera dedicada só à programação e uma dedicada à modelagem. Então, quer dizer, assim, ali eu comecei a entender que, pô, faz tempo, né? Eu comecei a entender que o game, ele não era mais uma coisa tão simples, ele não era simples de executar. Ele tem várias áreas, várias funções, vários braços, e se assemelha muito, cara. Inclusive os arquivos que eu já trabalhei com eles, são arquivos iguaizinhos a arquivos do cinema, né? Eu até comento sempre isso, né? Quando a gente fez o balde do Thanos aqui, a gente pegou o arquivo lá da Marvel, né? Que foi usado no filme, remodelou em cima matematicamente para poder fazer a usinagem lá, mas era o mesmo arquivo feito em ZBrush, no caso deles era feito em ZBrush, com o T-Position e, cara, taca pau, sabe? Pô, que legal. É muito louco. Meu, e eu lembro que uma das coisas que eu fiquei mais encantado quando eu vi, porque eu sou da época que lançou o Doom, né? E o Doom foi assim, estourou a cabeça. Eu jogava Wolfenstein, o Doom, e daí eu tive acesso, logo, porque era o princípio da internet, você conseguia conseguir alguma coisa, que era o game design, a Bíblia, né? Que era o game design lá, a Bíblia, como é que é o nome? O Documents, né? O documento. O GDD. O GDD, né? Cara, aquilo lá foi para mim revolucionário. Eu falei, puta merda, mas eu já tava fazendo faculdade, na época eu consegui, e eu já tava indo mais para a pegada do desenho industrial, produto mesmo. E, puta, o jogo ficou como uma diversão. Meu, o que é o game design, especificamente, e a programação dentro da área de fazer um jogo? Tá, vamos lá. O game design, se você quiser resumir bem, basicamente é o jogo inteiro. O game design, o trabalho do game design é definir tudo que você vai ter no jogo. Você vai definir como vai ser a jogabilidade, você vai definir como é que vai ser a dificuldade do jogo, você vai definir como vão ser os personagens, como é que o jogador vai interagir com o cenário, como é que vai ser o cenário, tudo, ambientação, todas essas coisas, todas as regras do jogo, quem define é o game design. E, cara, vou ser muito sincero, de todos os trabalhos dentro de um jogo, é o trabalho assim, mais, não chato, mas é o mais estressante, porque é um trabalho que você tem que escrever muito. O próprio GDD que você comentou, que é um documento, se for bem escrito, é um documento gigantesco que vai estar detalhando todas qualquer coisinha do jogo vai estar detalhado ali, porque é um documento que vai seguir qualquer dúvida que os desenvolvedores tiverem na hora de implementar qualquer coisa, eles vão lá no GDD e aquilo tem que estar lá escrito. Então, o GDD bem escrito, ele tem que estar tudo que puder acontecer no jogo tem que estar lá. Todos os tipos de interações, todo o detalhamento de como é que vai ser o vestimento de um personagem, todo esse tipo de coisa, comportamento dos inimigos, tudo tem que estar no GDD. O GDD não é um documento que você vai fazer uma vez e quando você começou a desenvolver o jogo e quando você terminou é aquele mesmo documento. Sim. Não, o GDD é um documento interativo. Então, que você vai fazendo e você vai fazendo e você vai fazendo, até porque muita coisa dentro de um jogo, você só percebe que aquilo está bom ou ruim depois que você implementa. Vai ter aquela primeira versão do GDD, a gente vai pegar, muitas vezes naquela hora, passando o game designer passando com a equipe, ele já vê alguns pontos que podem ser melhorados dentro do jogo. Depois vai partir para a implementação. Partir para a implementação é aí que você vê se aquilo que você planejou realmente dá certo ou não. E na maioria das vezes não dá. E aí você precisa refazer, e aí você vai ajustando. Mas toda vez que você faz alguma coisa, você implementa alguma coisa, você vai ter um feedback daquilo, você vai ver, você vai ter pelo menos alguma direção para seguir, mesmo que seja uma direção completamente oposta. Sim. Porque você fica como igual um roteiro, né, cara? Você determina um roteiro, e daí nesse roteiro. É o ponto de partida. Cara, você já viu os roteiros complexos, assim, como a câmera vai agir, onde ela vai estar, como vai estar. Então, o GDD, né? O GDD, ele é assim, a alma da história, né? Tipo, isso, exatamente. basicamente a alma da história. Puta,
E como é que começa a escrever uma porra dessa, cara? Você começa com uma ideia, com um princípio, porque assim, projeto, eu tô perguntando isso porque projeto normal, a gente começa, tipo, sei lá, da onde tem que começar. Às vezes é o desenho, Aham. às vezes começa do personagem, que é legal, às vezes começa do enredo, que é interessante, às vezes começa simplesmente, puta, se a gente testar esta porra dessa jogabilidade, né? E vamos criar toda uma estrutura em cima disso. Como é que é a elaboração de um negócio desse? Como é que funciona? Qual o ponto de Então, partida? cada um tem o seu modo. Eu vou falar o meu, Uhum, que o que eu uso, particularmente eu gosto. Eu tenho um modelo de GDD bem simples, que eu gosto de usar como base. uhum. Então, primeiro eu pego esse modelo, eu preencho esse modelo. Tem coisas básicas, como primeiro tem uma descrição breve do jogo, que é uma coisa que tem que ser umas 3 a 5 linhas. E aí depois tem uma descrição de história, uma descrição de jogabilidade, coisas bem básicas. A partir que eu tenho, do momento que eu tenho esse documento já, esse documento base escrito, eu consigo ir abrindo cada um dos tópicos. E aí eu vou passo para jogabilidade, aí dou uma detalhada bem mais a fundo, a parte de história também, detalho, a parte de controles, a parte dos inimigos, esse tipo de coisa. Então, eu prefiro partir de um documento bem enxuto, que não passa de 2 páginas, É para depois, bem curtinho um mesmo, espelho para mesmo depois para. isso, para depois criar o documento completo. Dessa parte aí, o que que você mais curte fazer? Quando você tá fazendo o GDD, o que que você curte? Assim, você fala, puta, a história, a descrição dos personagens, é O que eu o. mais gosto, tanto para GDD quanto para programação, é a parte de gameplay. Ah, do Então, a gameplay. parte justamente de gameplay, jogabilidade, é o que eu gosto bastante. Quer dizer, como vai se comportar cada elemento, os Isso, exatamente. boxes, os hitboxes e toda a Interação interação. do personagem no cenário, movimentação, tipo ataque, esse tipo de coisa. Que louco, cara. E como é que você faz essa programação? É em que você usa o motor gráfico para fazer isso? Você programa antes? Como é que funciona essa? Isso hoje em dia, o cara que não usa um motor gráfico, uma engine, é porque o cara é maluco. É louco. Porque, Só Rockstar para criar a porque própria. eu lembro que uma vez eu estava participando de uma Game Jam que tinha um cara que ele fez o jogo, todo mundo fazendo o jogo com alguma game engine. Hoje em dia, a maioria usa Unity, Uhum. de desenvolvedor pequeno, mas o cara estava fazendo o jogo dele em assembly. Porque eu puramente não sei se o cara era masoquista, sádico, mas o cara queria fazer o jogo dele e fez. No final do cara fez o jogo dele lá em assembly. Ficou bom? Mas então, ficou diferente, eu diria. Ficou peculiar. Cara, chavequeiro nato. Tá Peculiar. bom, o cabelo ficou diferente. Mas Então, hoje em dia, quem não usa é porque a pessoa não quer. Porque você usar um motor gráfico, você ganha tempo, você ganha facilidade, e é esse tempo que você pode usar para aplicar em outras coisas. Então, você consegue focar mais no desenvolvimento do seu jogo, em vez de você ter que perder tempo com coisas que já estão prontas para você. Entendi. Como fazer mostrar uma imagem na tela, ou uma Aham. interação de física, esse tipo de coisa, tudo que você já tem pronto. Entendi. Que louco, cara. Então, e a parte que você mais curte mesmo é fazer toda essa programação aí dos hits, das questões que estão envolvidas. E estilo de jogo, qual que você curte mais? Quando você vai fazer o desenvolvimento, assim, qual que, assim, provavelmente o mais trabalhoso é o RPG mesmo? Cara, depende muito. Acho que todo estilo tem sua peculiaridade. Aham. Que até hoje que eu tenha feito de mais difícil, deixa eu ver. Acho que talvez toda a aleatoriedade do Tecnotupan, que o Tecnotupan é um roguelike, onde o mundo dele é todo gerado proceduralmente. Aham. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente vai gerar um mundo procedural, só que esse mundo, que é um mundo randômico, ele tem que fazer sentido. E ele tem que respeitar as regras do jogo. No Aham. jogo, no Tecnotupan, o mundo era gerado completamente do zero. Então, quando você dá o start, você não tem nada. E aí ele roda o algoritmo que ele cria o mundo naquele momento. Caramba, é E sério? aí, sim, Doideira. sim. E aí o que acontece? No Tecnotupan a gente tem a primeira área de um deus, e aí Aham. essa área ela se conecta com a área de outro deus, e aí essa segunda área se conecta com a área de um terceiro deus, e aí essa terceira área tem a porta para o final. Certo. E aí o que eu tinha que fazer era
as áreas elas só são conectadas do fim de uma área para o início da outra. Então, o Thiago todas comentou as isso. conexões, só que eu podia ter conexão antes do fim, só que aí, por exemplo, uma conexão dessa antes do fim seria uma parede, não seria uma porta. Então, todo esse tipo de coisa a gente tem que pensar e prever para poder que aquele mapa todo faça sentido dentro das regras do jogo. Eu acho que talvez de mais, nem difícil, mas acho que de mais complexo que eu tenha feito até hoje foi, acho que talvez tenha sido toda essa interligação do cenário. Tá. Eu vi um negócio interessante também, que daí faz parte da questão da programação, que é a questão da portabilidade, né? Você tirar de um jogo de uma plataforma, portar para outras, faz bastante para o Switch aí no lugar onde você trabalha, né? É muito complexo, porque a Nintendo é conhecida como ser, assim, insuportavelmente complexo, chato e crica nos mínimos detalhes, assim, né? Então, você falou tudo. De dificuldade, acho que a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje na minha vida foi colocar um jogo no Nintendo Switch. Então, isso eu falo com toda certeza, e é uma coisa que eu tive ajuda de outras pessoas da empresa que também não. Porque a gente foi pegar para fazer. Só deixa eu voltar um pouquinho. A portabilidade geralmente não são os próprios desenvolvedores que fazem. Tá. Geralmente os desenvolvedores têm contrato com publishers, e essas publishers cuidam são as publishers que... Exatamente, as publishers cuidam da portabilidade. Caraca. Porque é um trabalho que envolve conhecimento, que você precisa conhecer a plataforma que você está desenvolvendo. Sim. É um trabalho que envolve hardware, porque para você desenvolver para Nintendo, você precisa do dev kit do Switch. Para você desenvolver para Microsoft, você precisa do dev kit do Xbox. Para Sony, você precisa do dev kit do PlayStation. E esses dev kits, além de serem difíceis de conseguir, não é qualquer um que consegue, eles são muito caros. Tipo 200 mil, 100 mil, né? Uma porra assim. É muito caro. Não chega tanto, mas é dinheiro. Quanto que é um negócio desse? Uns 50 pau? Hoje em dia, eu acho que o mais barato é o da Nintendo, que acho que, se eu não me engano, tá em torno de uns $1.000, nem é tanto. Não é tanto, nossa. Não é tanto. Quando começou, eu lembro que era mais caro, cara. É mais caro. Primeiro PlayStation 2. A Nintendo, eles fizeram uma coisa bem legal, que eles lançaram, eles têm 3 tipos de dev kit, se eu não me engano. Agora acho que tem 3, porque ele lançou o Switch, o OLED, que é o novo. O OLED, tá. E aí mentira, tem 4 então, que tem o do OLED. Então, tem um original, que é um dev kit que é grandão. E aí depois teve um eDev que eles lançaram, que é um dev kit que ele é igualzinho a um Switch normal, exatamente igual, só que nele você tem o software de desenvolvimento. Então você consegue usar ele para desenvolver. Mas ele é mais limitado quanto às coisas que você quer fazer. Por exemplo, quando você vai fazer um jogo, você está fazendo portabilidade, mesmo quando você vai ter problemas, você precisa debugar aquele jogo para descobrir por que esse jogo está travando aqui, por que está com slowdown nessa parte. E os dev kits, eles têm sistemas próprios para ajudar nessa parte de debug. Tá, ele tem um leitor, já vai indicando onde dá o debug. Ele vai te ajudando, exatamente. Que é isso que eu ia perguntar, por que não tenta rodar direto no Switch? Assim, emular eu sei que é sacanagem, porque quando você emula no computador, você está usando o processamento que é do computador, que não é o mesmo. Mas então qual é a vantagem do DevoKit? Na verdade, o DevoKit ele te dá já a resposta, ele te dá um feedback, né? Isso, exatamente. E ele está preparado para tanto lidar com todas as ferramentas de desenvolvimento, quanto para te dar respostas quanto a elas. Então, quando você tem um crash de um jogo, tipo, o seu jogo trava do nada, ele consegue guardar aquela informação do crash, e depois você consegue plugar ele no PC, pegar aquela informação e jogar no computador, você conseguir mexer naquela informação para tentar descobrir qual é o problema. Coisas que no normal você não consegue. Mas, eu não sei como é que o Switch funciona, que eu acabei, não vou comprar ainda o meu, mas hoje em dia os videogames, já faz um tempo, né? Hoje em dia que eu digo que eu tenho videogame desde a época do telejogo, como eu comentei, né? Desde a primeira geração, né? Mas hoje em dia você tem, inclusive, possibilidade de você, na hora que tá jogando e dá crash, você mandar essa informação para a empresa, para a Sony. Vocês recebem esses dados também, falando, olha, mas isso aqui os jogadores estão reclamando de tal coisa. Sim, a gente recebe.
Que aí a gente consegue pegar isso. Não é tão preciso quanto um crash, por exemplo, que acontece num dev kit, mas a gente ainda consegue pegar e tentar entender o que aconteceu para aquela pessoa. Que doideira, cara. Nossa, que maluco, cara. E qual foi o jogo que você portou? Eu portei o Lenda Vários, do óbvio, Herói, né? Mas a Lenda do Herói, aham. o Lenda do Herói, que foi o jogo da Dumativa, que é Uhum. o estúdio onde eu trabalho, Aham. que é um jogo sensacional, Sim, sim, conheço. um jogo brasileiro e, cara, tenho muito orgulho de ter participado É muito legal, é muito do legal. Lenda. E aí foi uma loucura, foi um ano para conseguir lançar ele no Switch, porque ninguém tinha experiência com essa parte de porte na empresa. E aí eu entrei na empresa e falaram, você vai entrar para você botar o jogo no Switch. Toma que Aí eu a falei, bucha é sua. Irado. vamos nessa. Sei fazer? Não sei. Vou conseguir? Também não sei, mas a gente tenta. E aí foi um ano que, cara, foi um puta aprendizado, Caralho, mano, um ano. porque foi uma parada completamente nova para mim. Eu lidei com uma linguagem que eu não estava acostumado, porque os jogos são todos desenvolvidos em C Sharp. Aham. E o Lendo, inclusive, foi desenvolvido em C Sharp, só que o Switch ele trabalha com C++. Tá. Nossa, sério? E aí a gente precisava, cara, era uma loucura. Puta que eu pariu, O velho. rolê todo para fazer o jogo rodar no Switch era uma loucura. Porque a gente fazia o jogo, a gente fazia uma versão desse jogo, tipo uma build, um executável desse jogo em C Sharp. Aham. E aí depois a gente passava esse executável num programa que pegava essa build, Puta, decompilava ela e cara. gerava um código em C++. Nossa, já dá E como cada pau, velho. era um código gerado por programa, não era Aham. um código que foi a gente escreveu, era um código muito louco. E para a gente entender aquele código era uma loucura completamente maluco. E aí, depois que a gente tem esse código em C++, a gente consegue buildar ele e gerar um executável de switch. Quer dizer, aí você consegue ler ele e consegue ajustar o que é. Caralho, bicho, que E aí o negócio é que a treta. gente acabava tendo dois projetos. A gente tinha Sim, o Lenda em C Sharp e a gente tinha o Lenda em C++. E a gente tinha que ajeitar coisas, tanto no Lenda em C Sharp quanto no Lenda em C++. então, porque deve ter coisa do Lenda que você fala, putz, isso aqui no jogo a gente podia mudar ele, eu podia, que nem você falou do GDD, que vai trocando, vai atualizando, da mesma forma que você vai atualizando o jogo em si, que o principal tá em Shard, né? É isso, é Shard? Isso, Tá? Sharp. Sharp em Sharp. E aí você tem que ajustar ali, fazer o compilamento de novo, jogar para o C++. Não dá para, tipo, simplesmente Isso, exatamente. consertar no C++, porque vai ficar faltando no original, né? Exatamente isso. Puta Exatamente isso. que eu pariu, velho. E o negócio é que era um processo, às vezes, até demorado, porque quando eu ajeitava alguma coisa no C Sharp, eu tinha que fazer, para gerar o C++, eu levava em torno de 5 minutos. Tá. 5 minutos é até tranquilo. Mas depois de 5 minutos, quando eu tinha o C++, que eu ia gerar o executável de switch, esse executável demorava. Tipo, às vezes, se eu fosse gerar do zero, porque ele pegava o histórico. Então, se eu já tivesse gerado antes, as próximas eram mais rápidas. Entendi. Se eu Ele fosse só gerar do consertava aquilo que zero, tinha buraco mesmo, onde você tinha mexido. isso. Gerando do zero, era papo de meia hora que eu perdi o computador. O computador ficava lá travado, É, e se você mexer, você tem perigo de perder, rodando. de dar erro no debug, né? Dá um Sim, e lá no pau. trabalho a gente usa o Discord para se comunicar. Agora na pandemia a gente está trabalhando só de casa. Uhum. Aí eu avisava o pessoal, tipo, gente, vou fazer a build de Switch, porque ele travava meu computador de uma forma que eu não conseguia nem falar nem escutar no Discord. Minha Sim. voz ficava tipo igual robô, toda picotando. Que merda, cara, que engraçado. E Mas as foi ROMs, sensacional, cara. as ROMs são de que tamanho do Switch? Tá falando de ROMs de que tamanho? Do Lenda, o Lenda ficou em quase 3 gigas. Foi 2 e blau. Acho que 2.800. Tá. 2 gigas e 800. 3 gigas pra meia hora, cara, é coisa pra cacete. Já tem pra caralho. Puta merda. Nossa, que doideira. E o maior problema não eram nem. Porque os arquivos que são. O que pesa o jogo são os arquivos. Tipo, Uhum. arquivo de música, arquivo de vídeo. Porque o Sim. Lenda, principalmente o Lenda, que tem muita música. O Lenda tem 3.000 estrofes. Então Cacete. é muita coisa. E aí isso pesa bastante. Mas o que demora o que demora para gerar build não são nem esses arquivos, porque esses arquivos eles já estão
prontos para o Switch, e é só Tá. copiar, tipo, meio que juntar, como se fosse compactar. Você Sim. gera um arquivão com todos Sim. eles. E ele consegue ler naturalmente já um para um, Isso, né? Ele lê. Tá. isso. O que demora é a compilação dos arquivos, dos arquivos de código, perdão. Então, o que demorava eram os códigos, porque ele passava código por código e é isso que acabava demorando. Nossa, que doideira, cara. E eles são mais complexos. Assim, quando você pega um jogo que você faz para uma. Eu não sabia que a desenvolvedora era a desenvolvedora, não, a publisher era responsável pela portabilidade. Geralmente Achei, eles são. achei que era a desenvolvedora. Porque assim, puxa, dando na mão da desenvolvedora, que eu imagino igual a gente fazer qualquer coisa, né? Pegar que nem quando eu tenho que pegar um arquivo e fazer a finalização do arquivo. Se eu comecei esse arquivo, eu consigo finalizar em várias áreas e tem aí um delay aí de trabalho que é tudo bem, comparado a fazer isso. Agora, quando eu pego um arquivo de um terceiro e eu tenho que primeiro estudar essa porra desse arquivo, entender como o cara gerou esse arquivo. E às vezes eu tenho que reconstruir alguns pedaços dele porque fica mais fácil. É a mesma pegada, né, pelo jeito. Sim, o negócio é que o tempo que eles demoram para entender como o nosso jogo funciona é menor que o nosso tempo para entender como o Switch funciona, por exemplo. Tá. Então, a gente vai demorar mais a entender, que foi o nosso caso. A gente vai demorar mais a entender como o Switch funciona do que eles vão demorar mais a entender como o nosso jogo funciona. Então, e para eles também é jogo, por quê? Eles fazendo porte, eles vão comer uma parte maior do seu jogo do acordo. Então, se antes o acordo para publicar o jogo, eles iam, só vou publicar o jogo nas lojas, você gera build para mim. Tá. E aí o cara come, digamos que 40%. Tá. Aí eu vou gerar build para você, vou fazer a versão de console e vou publicar na loja. Mas aí agora eu vou pegar 60%. Entendi. Então Para eles também é vantajoso, sim, porque ele já tem o conhecimento, ele já tem o know-how, ele já tem o equipamento para fazer isso tudo. Então acaba sendo vantajoso para eles. Não, e os faz todo estúdios sentido. menores não querem ter esse trabalho de porting, porque você acaba, geralmente, o orçamento é limitado, você vai acabar pagando o pessoal para eles ficarem fazendo a portabilidade do jogo, coisa que a publisher poderia fazer. Putz, então quer dizer que quando você faz. Eu estava imaginando essa portabilidade, porque eu sei que tem alguns momentos que você tem que fazer alguns downgrades. Downgrades de polígono, downgrades às vezes de imagem, essas coisas. Então é Sim. tudo com a publisher. É tudo com eles. Como é que você estuda fazer um downgrade para ter certeza de que o jogo ele não vai dar. Porque assim, você tem a questão do jogo em si, tudo bem, você pode deixar ele mais leve e tal. Porque eu tô imaginando assim, fazendo uma comparação para o pessoal entender como se fosse um engenheiro mexendo num projeto para poder fazer a fabricação dele. Se o cara não entende qual é a ideia do projeto, se ele não entende onde aquilo lá realmente é relevante, ele pode mexer num negócio totalmente que não podia, cara. Tipo, vai Sim. mexer de um lado errado. Como é que você faz esse estudo? Você tem que entrar a fundo do jogo, né? Sim. Para poder depois fazer o downgrade, as coisas. Teve downgrade também no Lenda do Herói ou não? No Lenda do Herói, não. A gente teve algumas otimizações. Tá. Porque quando a gente pegou ele no Switch, algumas fases não estavam rodando legal. Tá. E aí a gente fez algumas otimizações, principalmente na parte de iluminação. Tá. E a gente teve que otimizar o código, então, porque tinha coisa sendo gerada lá desnecessária. Ou, por exemplo, tinha luz que estava na cena e que não precisava estar. Por exemplo, eu estou focando a câmera no final da fase e só que ele está gastando memória com a luz no início da fase. Tá. Esse tipo de coisa. Tá. Então a gente fez algumas otimizações para o jogo rodar melhor, mas a gente não teve que fazer nenhum corte. Isso foi uma coisa até legal do Lenda. Então o Lenda, o mesmo que você jogar no PC, vai ser o mesmo que você jogar no Switch. Puta, que irado, cara, que legal. Porque tem bastante, né? Eu lembro que quando começou a era dos jogos para celular, os primeiros celulares que daí rodavam joguinhos em Java, na época Java, você tinha ali o Gold, você pegou, né? Você tinha o Gold Design lá, que era você fazia o jogo para a plataforma principal, e daí você era necessário ou você reduzir o número de levels, reduzir não só, porque assim, gráfico é uma coisa, mas você tinha que reduzir o número de levels, questão de sprite na tela, questão de hardware para poder rodar, questão às vezes até de cortar alguns sprites de movimentação. Aliás, tem ports famosíssimos, escrotíssimos, da era do arcade pro Mega Drive e pro Super Nintendo, né? Que ficaram assim, tipo, acho que o Altered the Beast é um dos mais, tipo,
puta, o que fizeram com essa merda? Né? É muito doido, cara. Deixa eu perguntar um negócio para essa questão de portabilidade também, que eu acho isso aí muito louco. Eu ouvi a lenda de que falaram o seguinte, você vai me falar ou não, que na verdade deu uma facilitada, agora que tanto o PlayStation, acho que a partir do PlayStation 4 e o Xbox já tinha uma geração anterior, acho que agora já tá na oitava, né? Oitava ou nona? Acho que é nona, agora a gente tá, não lembro. Agora é nona. Né? Então a oitava é o quarto, né? O 4. Isso, Eles mudaram o hardware para o hardware ser mais parecido com o computador, então fica mais fácil fazer o compilamento, a comunicação, porque eles tiveram um problema gravíssimo no Play 3, que a primeiro lote do Play 3, tipo, saía muito caro para fazer o desenvolvimento, o Devil Kit era um problema, as coisas não rodavam direito, e agora ficou um pouco mais liso. Agora só a Nintendo que tem realmente, assim, o hardware mais exclusivo, né? Isso atrapalha bastante, né, na hora do... Cara, você tem total... Escutou bem essa, e realmente é verdade. O PlayStation 3 era um sistema bem difícil de trabalhar. Felizmente eu não peguei essa época, mas vários relatos de desenvolvedores são todos dizendo que era muito ruim. E a gente tem até um exemplo disso vivo, é que o PlayStation 4 ele roda jogos de PlayStation 2, mas ele não roda jogos de PlayStation 3. Exato. A Sony optou por não gastar o tempo dela tentando emular o PlayStation 3. Porque aí tem dois motivos, eu acredito que seja o segundo. O primeiro é que seria que ela viu que não ia dar, mas o que eu particularmente acho que não. Mas o segundo que eu acho que foi é que ela ia ter que gastar muito recurso para poder fazer um emulador que ficasse satisfatório. Então, por conta disso, eles acabaram cortando. Falo, cara, não vamos fazer não. E aí, por exemplo, agora o PlayStation 5 tem compatibilidade total ele é com o PS4. Compatível, e o 3 total. Deu pouco. E o 3 não existe nessa conta. Aliás, é uma coisa engraçada, porque é uma característica da Sony, né? A Sony adora ter o arquivo próprio, o modelo próprio, coisa. Eu não sei se deve ser coisa de japonês. Porque eles tentaram com a AMD, tipo, tiro na água. Aí fizeram, acho que o Disc Laser era deles, tiro na água também. Aí o Blu-ray é deles, beleza, né? Aí eu acho que no PlayStation 3 foi justamente isso, cara. O 1 e o 2, porque o 1 nasceu daquela junção, aquela famosa, que não é mais lenda, todo mundo já sabe, que era para ser o PlayStation pro 64, né? O 64, Sim. O PlayStation e tal, que daí teve a briga com a Nintendo, os caras falaram, estamos aqui com o negócio pronto, vamos tacar pau. O 2, que daí eles... E o 3, eles meio que, eu acho que a ideia deles é provar assim, cara, vamos fazer um sistema totalmente proprietário para ninguém hackear essa porra, sabe? Só que, deu muito errado. Eu sei que, assim, eles perderam dinheiro nos 2 primeiros anos, depois eles tiveram que correr atrás, quando começou a lançar segundo modelo, terceiro modelo, que foi o Slim, que eles começaram a acertar e daí deslanchou, cara. Deve ser isso. Tanto é que o PlayStation 3 ele teve várias atualizações. Ele teve o Fatzão. E que é uma versão maravilhosa, porque esse FAT é uma das mais caras para quem coleciona, porque ele consegue rodar os jogos de PlayStation 2 nativamente. É verdade, os primeiros tinham. Coisa que os outros você não consegue. É verdade, eu procurei essa porra aí, é verdade, cara. E aí depois ele teve o Slim, que era aquele que tinha um design fosco, que eu acho muito bonito. Depois teve o Super Slim, que era que a tampinha abria lateralmente. É o que eu tenho. Isso, eu tenho esse também. É o que eu tenho. E aí foram esses. E aí tiveram várias atualizações de hardware ao longo da história, mas é um hardware bem difícil de trabalhar. Né? E hoje ficou mais tranquilo com os sistemas dele, né? Porque eles estão rodando hoje PC, né? Pois é, todo mundo facilita. Eu acho que de PC, o que mais se aproxima ainda é o Xbox. Porque uma curiosidade do Xbox, você, por exemplo, você consegue pegar um arquivo, um aplicativo que seja compilado para UWP, que é a Universal Windows Platform, que você consegue rodar no Windows, e você consegue pegar esse aplicativo e rodar no Xbox. É porque o Xbox nasceu dessa forma, né, cara? O Xbox, Ele nasceu, foi a ideia deles.
Ele era para ser um computador potente pra caralho, de tipo de jogo. O cara falou, cara, por que a gente não faz um videogame? Beleza, bicho, foda-se, né? Tipo, foi bem uma lógica dessa, cara. E hoje o Xbox ele é o mais potente, né? Ele é o que usa melhor o hardware dele, né? Sim, e hoje, na geração nova, quem tem o melhor hardware é o Xbox, mas eu vou confessar que eu fiquei até um pouco decepcionado, porque pelas especificações, o Xbox novo ele tem 2 teraflops a mais, praticamente, do que o PS5. Mas vendo as comparações dos jogos, a gente não está vendo exatamente essa diferença sendo aplicado nos jogos. Cara, então, vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer, porque sempre que eles lançam algum Forza, alguma coisa dedicada ao Ragnarok, talvez a gente enxergue alguma coisa mais interessante. Exatamente, que está faltando. Eu acho que o lançamento da nova geração, achei que ele foi muito apressado por conta das desenvolvedoras, que eles sentiram, a gente tem essa necessidade de lançar um hardware novo, porque realmente os antigos já estavam defasados. 2013, né, foi lançado, acho que o 4, se não me engano. Principalmente por conta dos consoles básicos, porque, por exemplo, o PS4 Pro e o One X ainda seguravam um pouquinho um desempenho mais de ponta. Mas os consoles básicos, principalmente o Xbox One, acabava puxando, segurando muito o barco. Era uma âncora que segurava o desenvolvedor, né? O desenvolvimento. Exatamente. E aí eles se viram nessa necessidade de lançar uma geração nova, só que teve um grande problema, que eles lançaram a geração nova, mas nenhum dos dois estava preparado com jogos para lançar. Nada. Tanto que a maioria foi tudo porte nisso, cara. Sim, porte. O lançamento foi completamente pobre, principalmente da Microsoft. Sim, não teve nenhum exclusivo de peso. O Gran Turismo vai sair agora, o 7, cara. Isso. Vai sair agora. Vai sair o Forza também. Ano depois, cara. Agora tá melhorando um pouquinho, mas acho que só ano que vem que a gente vai ter acho que ano que vem deve ser um ano bem forte de exclusivos. Tanto para a Sony quanto para a Microsoft. Será que a pandemia deu uma atrapalhada? Acho que não, né? Não chega a dar. Também teve isso, porque não que a produção caia por conta da pandemia, mas acho que tem aquela queda inicial da galera toda se adaptando a isso. Não teve não é porque o pessoal está trabalhando de casa que atrasou os jogos, mas porque o pessoal teve que começar a trabalhar de casa, teve sim realmente uma demora para entregar os jogos. Porque é engraçado, ao mesmo tempo que você enxerga, a gente vê isso daí, né? Que até uma coisa que eu ia te falar, ia comentar com você, que a gente percebeu assim, poxa, tudo bem, todo mundo teve que ficar em casa, só que a partir do momento que todo mundo teve que ficar em casa, é isso que eu percebi, assim, em cinema cometeu um erro grave, eles pararam de fazer balde, a gente falou, continua fazendo balde, entrega, delivery, tá ligado? E os caras não fizeram isso, erro estratégico, e eu acho que as desenvolvedoras também. O que me assustou é que quando entrou o Play 5, eu falei, putz, os caras vão entrar com o pé na porta, porque a gente tá no ano de pandemia, esse ano de pandemia, ele tá falando assim, fique em casa, e os caras vão fazer de tudo para fazer você ficar em casa. E daí, tipo, foi meio assim, você olha e fala, puta, peraí, cara, tipo, what the fuck, tá ligado? O que tá pegando, cara, né? Sim. Nossa, isso é muito louco, cara. E para você chegar nessa parte aí que você chegou da programação e tal, você fez uma faculdade de computação mesmo, de programação. Isso, eu sou formado em ciência da computação. Atualmente até eu sou meio maluco, não tenho muito apreço pela minha vida. Eu estou fazendo mestrado também. Coitado. Que semestre você tá? Também computação. Eu tô entrando no segundo agora e, cara, eu tô muito feliz porque eu acabei de descobrir que eu achava que eu precisava fazer 8 matérias no total, mas eu só preciso fazer 3. Só preciso fazer 6. Ótimo. Então eu já fiz 3 no primeiro semestre, vou fazer mais 3 nessa, então nesse semestre eu já consigo cortar todas as matérias, e aí a partir do próximo eu só vou focar no projeto. Cara, eu já ia falar pra você, faz o paper logo, tá? Já faz o coisa assim, já escreve, já faz, já manda, cara, porque isso aí é uma encheção de saco, cara. E lá no fim que você vai estar escrevendo que dá um retardado, aí você foda, cara. E daí você vem de programação, começou a trabalhar nessa área, e de repente você entra numa área que é o GDD, que é um pouco diferente que a gente tá falando assim, de uma linguagem, porque matemática, programação é uma linguagem,
né? Assim, uma linguagem tanto quanto português, inglês, italiano, quanto qualquer outra linguagem. Você vem numa linguagem dessa e depois você entra numa linguagem do GDD que, meu, te exige escrever pra cacete, que você tem que escrever, tem que gostar de escrever pra caramba, Sim. né? E fazer muita questão do storytelling, né? Que é Aham. uma coisa que na nossa área do design, da publicidade, marketing, a gente estuda muito, a gente vai muito atrás para entender esse storytelling. Como é que foi passar para isso? Você se encontrou no meio disso? Foi por causa de algum evento, de algum jogo que você acabou fazendo? Como é que você deu esse passinho? Cara, acho que o mais difícil para mim Hum, não é nem a parte de escrever, e sim a parte visual. tá. E por que visual? Eu sou muito ruim desenhando, eu tenho péssima coordenação motora, tipo, muito, muito ruim, muito ruim. Fazer um bonequinho de palito para mim é difícil. E quando a gente vai fazer o GDD, acho que é um erro que também muita gente comete, que o GDD ele precisa ter muita informação gráfica. Tá. E informação gráfica para você. Por que tem que ter informação gráfica? Porque o cara, quando ele vai pegar aquilo para desenvolver, o cara não quer ler. Ninguém lê o GDD. Esse mito de que você vai escrever o GDD, você vai perder horas da sua vida escrevendo páginas e páginas do GDD para alguém pegar aquilo, ler linha por linha. Olha, ele escreveu, poxa, tá tudo bem detalhado, eu vou fazer isso tudo que tá escrito. Ele não Nossa, vai. olha o português, não tem um erro de acento. Não vai. O cara vai olhar aquilo tanto de linha para descrever uma parada que ele tem que fazer em 5 minutos, ele vai falar, não vou ler isso aqui nem fudendo. Nem fudendo, Aí ele vai não. ler o texto, ele vai ler o título da parada e vai tentar fazer da cabeça dele. Que genial, cara. Então, por que o GDD ele tem que ser visual? Porque facilita. Facilita não só para o entendimento das pessoas, porque quando você descrever uma coisa, ou você descrever e ler e ver aquela coisa, é completamente diferente o entendimento. Então, facilita tanto para o entendimento da pessoa, quanto facilita para o desenvolvedor, porque isso é real. Ninguém quer ler o GDD e, na maioria das vezes, a pessoa não lê o GDD. Não sei que seja uma coisa muito específica que o cara está com dúvida, pô, vou lá consultar o GDD. Mas se o cara vai lá consultar o GDD, tem uma imagenzinha mostrando o que ele tem que fazer, tipo, o botão que ele tem que apertar, e um texto, o cara vai olhar a imagem, tipo, vai entender. Não, mas é normal. Batata. E aí, isso realmente é uma parte que pesa bastante para mim, porque eu expressar o que eu quero dizer com imagem é complicado. Tem que fazer técnicas de colagem, tá ligado? Faz colagem. Tá ligado? Então, é até uma tática que eu uso. Muitas vezes eu pego referência e Perfeito. aí pego uma referência e, tipo, ou um vídeo, um GIF, até imagem, e Painel aí pego semântico, aquilo, monta. monto aquilo e aí boto embaixo só uma legendazinha. E aí com aquela legenda o cara consegue entender. E você não trabalha em dupla para desenvolver isso? Porque, por exemplo, em publicidade tem o redator, né? E tem a parte de criação. Você devia fazer dupla, igual em publicidade, cara. Pô, pior que isso era uma boa. Mas Cara, geralmente, pelo menos os projetos que eu trabalhei, a parte de GDD era só eu mesmo. Também caramba. nunca foi de nenhuma equipe, todas foram equipes mais enxutas. Uhum, Então, quem estava só na parte de game design era eu. tá. Puta, punk, hein, cara? Cacete. Você fez, eu fiquei rindo que você fez eu lembrar da gente comprando o livro na época da faculdade, e daí a gente, pô, é caro pra caralho. O design é uma fortuna, cara, tipo 300 pau, 400 pau. E daí a Uhum. gente conversava assim, tá, tem bastante figurinha? Falando, aí vale, porque a gente sabe que foi quadricromia, imprimiu bem, beleza, eu compro. Se não tiver, só letra eu não quero, tá ligado? Só letra eu não pago Não, mais que faz 30 total pau. sentido. Total sentido. Que muito louco, cara. E daí mas você entrou nesse pezinho, como assim, tipo, fazendo o Cara, primeiro eu entrei jogo, porque eu necessidade? gostava. É. Acho que foi dos dois. Tanto necessidade quanto eu gostar. Porque isso é uma coisa minha, pessoal. Eu gosto muito Uhum. de estar no controle. Tá, E, 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 tá, e o cara que faz o game design realmente é quem tem o controle de tudo que está sendo feito no jogo. perfeito. Então, eu queria que realmente fosse a minha ideia ali.
que aquilo, eu olhava para aquilo e falava, pô, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui foi feito do jeito que eu pensei. Então, juntou tanto essa necessidade, tipo, alguém precisa puxar essa função de game design, quanto para essa vontade minha de estar participando dessa parte de criação, de concepção da ideia. Uma coisa que eu ia te perguntar, jogabilidade. Já que a gente fala bastante de controle, o que é uma boa jogabilidade? Antes de falar o que é uma jogabilidade, eu vou falar que, para mim, a jogabilidade é a coisa mais importante em qualquer jogo. Primeira coisa que eu sinto é a jogabilidade. Tipo, antes de analisar gráfico, qualquer coisa, o que eu mais sinto se o jogo é gostoso, se ele é responsivo, se o botão pega na hora certa, ou se tem diversas coisas que a gente pode fazer para ajudar. Por exemplo, você tem o Coyote Time, que é uma parada que você deixa o boneco pular, mesmo depois que ele, digamos que já não pode pular. Tá. Porque muitas vezes o cara tem o delay de apertar, o cara às vezes demorou tipo uma fração de segundo para apertar, e no momento que ele apertou, ele já não está mais em contato com o chão. Mas a gente faz com que a gente tenha esse delay, tipo, a gente vê, tipo, ele perdeu o contato com o chão há quanto tempo? E aí, se ele tiver naquela janela de tempo que ainda está nessa possibilidade, a gente faz ele pular. Então, tipo, tem todos esses ajustezinhos que a gente pode fazer para facilitar a vida do jogador, que, cara, fazem muita diferença. E é uma coisa que muita gente não sabe que aquilo tá lá. O cara só joga e fala, tipo, poxa, esse jogo tá tão gostoso de jogar, tá tão responsivo. Cara, isso é mas legal. Tem um monte de coisa que é feita por trás para a gente poder trazer essa sensação gostosa para o jogador. E como é que você pensa essa jogabilidade? Você vai pensar primeiro na plataforma, né, para entender como é que vai ser a interação, e a pessoa também, por exemplo, você vai fazer um jogo infantil, essa jogabilidade, ela é influenciada? Porque quando a gente vai fazer algum produto, é muito influenciado, não é o mesmo tipo de mindset de jogabilidade. Eu já trabalhei bastante com jogos infantis, e, por exemplo, quando você vai fazer um jogo infantil, você tem que ter cuidado que os controles têm que ser muito mais simples. Tá. Eu vou dar exemplo, por exemplo, de jogo infantil que eu fiz para celular. Jogo infantil para celular, você faz com um botão muito grande. Você não tem nenhum botãozinho pequeno. Coisas tipo, digamos que a criança não está habituada, você também evita, por exemplo, um slider na tela. Tipo, esse tipo de coisa você também não coloca. Mas você tem realmente essa diferenciação quando você vai fazer, dependendo do público que você quer atingir. E para criança você tem esse tipo de coisa, tipo botão grande, você tem muita coisa com brilho para chamar a atenção da criança. Você também se preocupa muito mais com feedback, tipo, você apertou o botão, ele vai fazer uma animação exagerada do botão apertando, coisa que para um público mais adulto, o cara não tá nem aí se o botão vai pular, vai dar pirueta quando você apertar. Mas a criança que vê aquele negócio, a criança fica feliz de ver esse tipo de reação quando ela interage com as coisas. Então, realmente tem que ter esse cuidado. Que dor, cara. Meu, Hideo Kojima ou Shigeru Miyamoto? Cara, isso é difícil, mas na verdade não acho tão difícil não, porque acho que o que o Miyamoto criou não tem nem discussão. Então, para mim, ele ganha fácil essa. Mas o que o Hideo Kojima fez para a questão do storytelling foi bem forte, né, cara? Tudo bem, eu acho que ele exagerou um pouco a mão no... eu acho que assim, poxa, tem que dar todos os louvores assim pro negócio do Mario, né? Porque, cara, ele foi um personagem, o Jumpman, né? Ele foi um personagem que ele foi assim, cara, o que o cara fez, o milagre que o cara fez para fazer, sei lá, sprite que era tipo, um centésimo do que a gente tem hoje. Sim. E fazendo a folha de sprite, eu vi os caras desenhando, era na folha, assim, quadriculada, aquilo lá que a gente brinca, aquilo lá era bizarro. Mas, cara, eu também adoro ele, eu esqueci o nome do cara que fez o Pac-Man, que é outro também, que, tipo, porra... Também esqueci agora. Ai, como é que é o nome do cara? Esse cara que fez o Pac-Man, eu acho genial, ele criou o primeiro personagem, né? Ele percebeu, falou, puta, e se for um personagem, cara? Ele criou a primeira pessoa, a primeira figura, cara. Muito louco isso, cara. Isso é muito louco. Mas são dois gênios que realmente... Hoje a indústria de videogame seria completamente diferente se a gente não tivesse eles.
Mas eu ainda vou com Miyamoto. Miyamoto é foda, cara. Ele é gente boa pra caralho, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, cara, é muito engraçado. A gente tá vivendo uma geração que é muita geração do deixa disso, não, a geração do mimimi, né? Que a gente brinca aí e tal, não sei o que lá. Eu fiquei me questionando, e eu vou perguntar para você que trabalha mais com essa área do game design. Cara, você não acha que se o Mario fosse criado hoje, ele não ia sair do papel? Porque ele mata a tartaruga, destrói a natureza, né? E tipo, e é um encanador. Será que tipo ia ser politicamente incorreto tudo que ele faz? Tem um bom ponto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente. O que eu fico mais bobo é como o Mario cresceu e, cara, como é que tá até hoje. E tudo que você faz com o Mario é sucesso. Cara, é Tudo, tudo, impressionante, tudo. cara. É impressionante. É Cara, ele, impressionante. ele, ele e o Zelda, cara, são algo assim, tipo, surpreendente, cara. Surpreendente. Não, mas o Mario é impressionante, cara. É Eu lembro bizarro. que foi muito chocante na época, e pra mim eu fiquei emocionado pra caralho. Mas eu lembro que tem uma galera, os haters foram lá para cada um para um lado, quando grudaram os dois que fizeram o Olympic Games pro Wii. O Puta, Mario e o Sonic. velho. Puta, Irado. cara, Eu achei sensacional. cara, eu fiquei esperando aquela porra, cara. Como eu fiquei esperando, cara? Um ano que ia Eu grudar, ia achei juntar. Meu, sensacional. sensacional, cara. Porque foi, cara, a rivalidade maior dos anos 90 eram os dois. Maior, cara. Tipo, maior, cara. O Sonic só Era muito nasceu pra maneiro. isso, cara. Bizarro, cara. Sim. Muito doido. Muito doido. E o filme do Sonic, curtiu? Cara, eu falo que até que eu gostei. Eu fui com o pé atrás, mas não achei tão. Geralmente, comparado Bom, ao ao do que a gente. Mario, pelo amor de Deus. Não, do Mario não, mas comparado ao que a gente tá tendo geralmente de leva de filme de jogo, eu diria que foi que foi acima da média. É, cara, eu acho que deu uma revivada, né? No Sonic, porque eles Sim, estavam sim, fazendo bastante cagada, né, cara? sim, estavam. Nossa, o Inclusive Sonic. fizeram outra agora, que eu não sei se você viu que eles relançaram o Sonic Colors, que era um Sim, jogo de sim, Wii, nossa, criticaram pra e caralho. eles lançaram, eles foram lançar uma versão remasterizada, só que principalmente a de Switch tá injogável, tá tipo com uns bugs completamente bizarros. Foi uma versão que foi um porting. Eles pegaram o jogo como se fosse estivessem emulando o Wii dentro do Switch. E, cara, Nossa, tá cara. bizarro, Toda vez que você bizarro, vai fazer a bizarro. simulação, Tipo, fica uma bosta, cara. e é como. A gente não sabe nem como é que isso foi aprovado. Tanto pelo time o time do Sonic, quanto pela Nintendo, porque tava bizarro. Eu não sei depois se eles atualizaram, se melhoraram, mas o lançamento foi É, não, eu vi. pesado. E o próprio jogo também não foi aquela coisa. Falaram, Sim, não estão. Eles estão conseguindo, né, cara? É engraçado. E é, o Mario surfa, né, cara? Impressionante. exatamente. O Mario, qualquer coisa é sucesso. Cara, na hora que você estava lançando um jogo, na hora que uma desenvolvedora vai lá, desenvolve o jogo, e daí você falou que a publisher justamente ela faz essa portabilidade. Quanto tempo se tem para fazer a portabilidade? Porque praticamente lança tudo para todos ao mesmo tempo. É uma Sim. treta, né, velho? Porque. O ideal é você fazer a portabilidade do jogo em paralelo com o desenvolvimento. Para quando Ah, você terminar a versão de PC, que geralmente é a versão base que você tem do jogo, geralmente que a gente tem uma versão base que a gente vai trabalhar em cima dela, que em 99,9% dos casos é a versão de PC. uhum. E aí, depois dessa versão de PC, vão ramificar as outras versões. Você vai ter versão de Xbox, versão de Switch, versão de PS4, mas enfim, o ideal, no mundo ideal, é você ter esse desenvolvimento em paralelo. Mas, geralmente, não é o que a gente tem. E aí, quando a gente tem tipo, desenvolvedoras grandes, por exemplo, uma Ubisoft, uma EA da vida, eles têm times específicos para isso, que realmente trabalham e você tem a versão feita em paralelo. Uhum. Mas já outros times, equipes menores, o que muitas vezes acontece para fazer esse lançamento junto é o cara terminar a versão de PC e aí faz o acordo com a publisher, segura essa versão e aí a publisher faz a portabilidade para as Verdade. outras versões e aí quando lançar, lança tudo junto.
Mas, e quanto tempo demora, cara, para fazer isso? Isso aí é esse um ano aí que você falou, ou foi específico para esse? Não, um ano foi o nosso, porque teve um ano também, mas também, só para poder Deve ter explicar um pouquinho parado, melhor, continuado, parado, a porque ficou gente no meio do... parou de desenvolvimento, talvez direto do porte, deve ter sido uns 6 meses. É porque a gente parou no meio, a gente lançou para o Lenda, a gente lançou a edição definitiva, e Aham. essa edição definitiva a gente adicionou um DLC a mais, que foi um DLC de praia, que, cara, tá fantástico. E aí quem tem o herói que canta pagode nessa. E a música é sensacional. A fase também é bem legal. E essa fase, inclusive, eu até fiz o level design, que eu tenho um carinho especial nela por isso. Mas a gente parou eu parei o desenvolvimento do Porting para poder dar atenção também para isso. Então, eu fiz teve a edição definitiva que a gente lançou, teve essa fase a mais que a gente fez, que é o DLC da praia. Então, não foi um ano completo. Mas, tipo, do momento que eu comecei o porte até o momento do lançamento, e aí essa janela foi exatamente de um ano. E aí, eu posso estar enganado, mas eu acredito que as publishers devam trabalhar com uma média de 6 meses para o porte, garantindo com aquele tempo de folga para se der algum problema. Uhum. Mas dependendo da complexidade, você consegue até fazer coisas mais rápidas. Tipo, 1 a 3 meses você já consegue ter uma versão rodando numa outra plataforma. Tá. É, porque eu quero ia tá falando, perguntar duas coisas, né? Uma é, tem o Star Wars aí da Lego Star Wars, que tá demorando pra caramba, a saga Skywalker demorando pra lançar, que eu não sei se eles estavam esperando lançar o 5, consolidar, ou se é alguma coisa de porte, porque já foi anunciado há um puta tempo, né? Fiquei na dúvida, por isso que eu tava até te perguntando, ou se eles estão atualizando alguma coisa. E, cara, eu não posso deixar de Uhum. te perguntar, principalmente pra você, que é programador, Cyberpunk. Cara, Aí, Xbox. e eu vou te falar uma coisa. Até hoje eu não joguei, porque o jogo tá injogável no Xbox ainda. Que tá acontecendo com ele? É jogabilidade mesmo? É muito Frame rate. bug? Frame rate. Cara, bug, isso nem encontrei muito. Foi pouquíssimo. E até nos patches que eles lançaram, realmente eles Deram ajeitaram consertando. bastante. Mas o grande problema nos consoles é frame rate, que o jogo é um jogo primeira pessoa Aham. e que o target dele é de 30 frames por segundo, Uhum. mas ele roda numa média A de 15, né? 12. 25, Nossa, 23, tipo, tá. e tem drop, tipo, isso é a média, mas tem drop abaixo de 20. Então, tipo, chega a 15, É, tem eu hora ouvi que vai os para caras falando 13, 15. É. e aí realmente não tem como jogar. Cara, Ele só tá jogável nos consoles da nova geração. No PS5 e no Xbox Series S e o X, você tem o modo de retrocompatibilidade. Com o poder a mais que eles têm, o jogo tá jogável. Você consegue. mas ele tá jogável numa versão abaixo, né? Exatamente. E nessa que ele tá jogável ainda é a versão da antiga, porque eles ainda não lançaram a versão para a geração nova. A versão que está rodando na geração nova é a versão da Da geração geração antiga. antiga, é. Agora, cara, isso daí foi um problema de portabilidade, você acha? Qual que você acha que foi o grande Cara, que pegou? Porque eu a gente acho que sabe dos foi muita problemas lá, coisa. tem muita coisa, mas. Foi muita coisa. O Cyberpunk, ele não foi. Ele foi desenvolvido pela CD Projekt, Já só sei que depois. a versão de consoles não foi feita por eles. Foi feita por um estúdio terceirizado. E Tá. no caso não foi nenhuma publisher, porque ele foi publicado, se eu não me engano, pela Warner Bros. Foi pela Warner Bros? Deixa eu ver se tem aqui na caixa. Eu acho que foi pela Warner Warner. Games, né? Isso, mas eles não fizeram a parte de portabilidade, eles contrataram, tipo, a própria CD Projekt contratou um estúdio, e aí, tipo, pegou do dinheiro do bolso delas, pagou o estúdio para eles fazerem a versão de console. Provavelmente vai poder ganhar aquele 60% lá, mirando na. Exatamente, porque É, aí que com a publisher bosta, eles cara. não tinham essa perda. E aí tem algumas especulações. A minha maior é que foi ganância, que tem alguns problemas. O jogo realmente é um jogo pesado. Então, de início, eles tinham que ter cortado. Não era para o jogo ter saído
para a geração antiga, ter só saído para a geração nova. Faz sentido. A primeira coisa era isso, não era para ter mirado na geração antiga. Nesses momentos era melhor eles terem lançado para a geração nova, mesmo sendo o jogo antigo, vamos dizer assim, falar, vende esses CDs falando, olha, para o Xbox Series X e para o PS5, mesmo sendo o mesmo jogo, né? Devia ter se feito Exatamente. isso. Não, e com o tempo que eles gastaram para poder rodar na geração antiga, eles conseguiam fazer uma versão boa para a geração nova. Faziam. Pô, foi 2013, acho que foi anunciado primeiro, 2013. Exatamente. Puta, foi absurdo, cara. O grande problema foi justamente esse, porque o jogo ficou em desenvolvimento por muito tempo e quando ele foi anunciado, o console da época eram os antigos. E aí, e outra coisa também que já acontecia, quando eles lançaram, os consoles ainda não tinham lançado. Uhum. E mesmo assim, o console recém-lançado, você tem uma base de usuários muito pouca, em comparação com a geração anterior, que você já tem a base toda instalada. Consolidada, Exatamente. Então, com certeza, o que para mim mais pesou foi ganância, porque você tem essa primeira parte que eles olharam, tipo, pô, o jogo não tá rodando bem aqui, não. E eles foram muito cara de pau, porque um pouco antes do lançamento, um dos diretores da CD Projekt veio a público e falou, não, acabei de ver o jogo rodando nos consoles e tá muito bom. O cara teve essa cara de pau de falar que o jogo tava rodando muito bem. Numa E3, assim, da vida? Foi, tipo, um pouco antes do lançamento. Puta merda. Tipo, eu acho que teve um adiamento. Tanto é que o jogo teve vários adiamentos. Teve vários. Ficou indefinido até o último. Eu acho que o adiamento deve ter sido mais por causa dos consoles do que por conta do PC. Porque, realmente, quando ele lançou no PC, o jogo tava com bastante bugs. Mas o nada maior não esperado, né? Deles o maior problema foi realmente a versão de consoles, que quando saiu ela tava tipo não, é injogável. Bizarro. Cara, a primeira vez na história da PSN que eles devolveram o dinheiro, cara. Os caras vivem avisando, não devolva essa porra. Tipo, e pro japonês vão mudar de putz, grila, cara, foi assim. Não, e não só devolveram o dinheiro, como tiraram o jogo da loja. Sim, tiraram e devolveram o dinheiro. E eu fiquei desconfiado, cara, que, por exemplo, o Saga Star Wars, alguns jogos que estavam prometidos para serem lançados, eles foram adiados por causa disso. Falou, opa, porque eu não sei, até era uma coisa que eu ia te perguntar, qual é o grau de bugs que é aceitável no lançamento de um jogo? Você fala assim, bug sempre vai ter, mas qual é o aceitável para se ter bug? Cara, o aceitável que eu diria é você conseguir terminar o jogo. Se tiver algum bug que impede o seu progresso ou que não deixa você chegar até o final do jogo, para mim é inaceitável. Que nem eu tive como como é que é o nome? Days Gone. Days Gone teve um momento ali que ele travou, eu falei, cara... Sério? Aí teve uma atualização e aí foi. Que aí resolveu. Que era o momento de uma caverna lá, você entrava, sempre dava buraco no coisa, você caía pro infinito. Falava, meu, por que dá pau aqui, cara? Os carros quadrados, falava, mano! Aí o bicho não se mexe. Nossa, treta. Aí quando atualizou, é que eu peguei ele, joguei, faz pouco tempo, joguei, e aí deu bug, eu falei, cara, não acredito. Aí, tipo, deu 2 dias, eles atualizaram. Assim, foi 2 dias depois que comprei, tá? Foi 2 dias. Dei sorte. Atualizaram, aí avisaram, tava tendo problema, atualização salvou. Beleza, atualizei, aí consegui passar. Mas realmente isso aí é um negócio bem frustrante, cara. Mas para mim, eu acho que o ponto é esse. Porque, claro, que você ter queda de performance também é outra coisa que é muito ruim, um jogo mal otimizado. Mas, para mim, o maior ponto para essa questão realmente é você poder terminar, se ter algum bug que impeça seu progresso no jogo, eu acho que é inaceitável. É bizarro, né? E você olhando o jogo agora, a gente sabe que tem todo esse problema. Quando você olha o jogo, você percebe, você botou ele, jogou pelo menos um pouco, ouviu algumas coisas. Você acha que foi um problema mesmo de polimento? Você olhando como um técnico de game design e de programação, o que você enxerga ali que você fala, meu, isso aqui dá para ser melhor polido, isso aqui foi realmente um debug errado, os caras fizeram, tipo, simplesmente... Porque depois que você explicou algumas coisas que acontecem no processo do switch e tal, de transformação, né? Você compila ele, parece que os caras simplesmente falam assim, meu, tá funcionando bem, compila aí, já bota no CD, queima e vende, sabe? Em vez, parece que não teve um teste, assim, tipo, parece isso, cara. Não, a sensação é exatamente, que pra você ter noção, o Lenda,
eu não tenho noção de quantas vezes eu joguei, até porque agora, por causa da pandemia, e era só eu cuidando dessa parte de porte, só eu que. Isso é uma coisa interessante. Só eu joguei o Lenda no Switch antes dele ser lançado. Eu fui a única pessoa que jogou o Lenda no Switch antes dele ser lançado. Então, só cheatado? Eu que Você joga cheatado? Tipo a Konami Code? A gente tem um seletor de fase que a gente consegue tipo, escolher a fase que a gente quer jogar. Porque se eu tivesse que jogar o jogo inteiro escolhendo, indo fase por fase, também eu ia morrer. Quantas horas demora o Lenda para fechar? Cara, para você fechar todas as fases, dá umas. Indo rápido, dá umas 6 horas. 6 horas, tá. Eu devo demorar umas 15. 6 a 8 horas. Mas aí o Lenda é cheio de segredo, baú. Sim, que são as side quests, as coisas. Isso. E aí, para você pegar tudo, acho que dá umas 12. 12 a 15. Tá. E aí. E uma coisa interessante: quando o Lenda lançou no Switch, ele tinha um crash que eu sabia que acontecia, que eu já tinha corrigido, mas a Nintendo ela demora um tempo para analisar tudo que. Isso foi uma coisa que você falou logo no início que eu ia comentar, mas acabei esquecendo. A Nintendo é muito chata. Muito, tipo, a Nintendo é a Disney do videogame. Eu trabalhei com a Disney. Exato, é isso que eu falo isso. É a Disney do videogame, cara, igualzinho. Eu trabalhei com a Disney num jogo que eu fiz e eles eram mega criteriosos com tudo. Tipo, era um crivo bizarro de coisa que você podia fazer e com a Nintendo é assim também. Então, quando a gente lança uma atualização para o jogo, um patch com a versão 1.1, 1.2, por exemplo, eles precisam analisar essa versão e aí depois deles terem analisado, ela vai para a loja e aí depois que ela está liberada para ir para a loja, você tem que agendar um horário para lançar essa atualização. Caraca. Em comparação com a Steam, por exemplo, você subiu a atualização para o servidor, na hora, praticamente. Você botou lá live e ela está ativa. É assim, não tem nada. Mas a Nintendo, tudo que você for mandar, qualquer coisa nova, você precisa passar por eles. E aí o que aconteceu? Eu subi a versão de lançamento do Lenda, que foi a versão 1. Acho que foi a 1.2, se eu não me engano. E aí eu subi a versão 1.2, agendamos o lançamento do Lenda, e aí depois disso, eu jogando no PC, eu vi que tava com crash. E aí eu, caralho, resolvi no PC, e esse mesmo que eu resolvi no PC, resolveu também pro Switch. O crash era você falar com o NPC. Puta, se você falasse com esse NPC antes da hora que você podia falar com ele, o jogo quebrava. Puta. E aí eu resolvi, era coisa boba, tipo, era uma linha, realmente. Sim. Quando fala que é uma linha de código, era uma linha de código. Que eu resolvi. Aí eu resolvi isso, subi pra Nintendo, só que o prazo era de 15 dias. E o jogo estava planejado de ser lançado em 8. Então ele lançou e depois de 6 dias lançou a atualização. 7 dias. Ele lançou, eles liberaram um pouco antes, acho que foi 5 dias depois. E aí, tipo, vinha gente falar, tipo, o meu jogo quebrou nessa parte. Aí eu falei, eu sei que ele quebrou, eu já resolvi isso, mas eu não posso fazer nada por você. Era uma situação assim desesperadora, porque e também a gente não podia cancelar o lançamento, porque já estava tudo agendado. A Nintendo lançou o trailer do Lenda no YouTube deles, soltou também no Twitter, então tipo, já estava tudo isso programado, o lançamento já estava programado também no site deles. Então a gente realmente ficou à mercê deles, esperando eles liberarem essa atualização para poder corrigir esse. Nossa, esse é bizarro, né, gente... cara? Porque é interessante quando você tem, óbvio, uma organização, mas às vezes dá uma atrapalhada, né, cara? Que fala, eu sei que tá dando crash, cara, deixa eu resolver agora, tipo, parem as rotativas, né? Tipo, por aí, que doideira. Porque eu fiquei imaginando, cara, imagina, o cara faz isso, hoje a gente tem a Steam, ou tem, né, a Nintendo, como é que é o nome da Nintendo? eShop, N-Shop, né? Não, eShop, tá. eShop, isso. Tá. Que eu não tenho Switch, eu não sei. Mas, meu,
Quanto tempo demora para você gravar uma mídia, por exemplo? Quando você vai mandar o jogo, você vai mandar o jogo para gravar uma sessão de mídia. Quanto tempo? Sabe, mídia física. Cara, mídia física eu não sei, porque a gente só lançou digital até agora. Só digital? É. E aí, com mídia física, você também geralmente, quem faz esse processo todo é a publisher. Tá. E aí a publisher tem o contato com A as gravadora. distribuidoras, gravadores, distribuidoras, e aí eles cuidam dessa parte. E isso geralmente é mais coisa com o publisher mesmo. Tá. Uma coisa que eu reparei em mídia física, você que trabalha bastante dessa área, é que por exemplo, eu tenho mídia física de 2, 3 jogos, tipo, dos jogos que eu mais amo. Eu acho que acabou acontecendo isso, acontecendo igual o vinil, né? Você tem daquilo que você realmente curte, né? Porque acho que Cara, caiu bastante, né? eu coleciono, mas eu só tenho mídia física. Só tem mídia Porque, física? principalmente por colecionar, eu tenho. Acho que tem todo aquele histórico emocional, tipo, aquele De apego. abrir e Tipo, tal. cara, abrir, É um você tesão. tá com o teu joguinho ali. Pô, tem gente que reclama, pô, eu adoro botar o CDzinho no videogame. Pô, dá um prazer botar o CDzinho, entrar ele entrando ali, deslizando. É muito gostoso. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tem Mostra aí, mostra aí. alguns. Olha lá. Peção, Switch, os Os primeiros vermelhinhos são do e Switch, os e depois do Xbox, e Xbox. os finais tem o do PS4. Mas contabilizando hoje, devo ter cerca de 200 mídias físicas no total. Acho que um pouquinho mais. De vários videogames, né? Ah. De vários. Tem o 64, tem o Game Boy, eu Mega Gato tenho. Game Boy não tem nem como não ser, cara. Isso é verdade. Aliás, até tem, né? Tinha aquele. Eu tenho um cartuchinho pro Advanced que eu comprei logo depois. Bom tempo que depois que você coloca um SD e Aham, sim, joga as sim. runs, né? Tem isso daí. Aliás, tem um negócio curioso falando sobre runs, né? A Nintendo, ela, tipo, cara, começou a fazer uma limpa, cara, uma rapa na internet. Não, e uma Tudo coisa que é que eu não ruim, sei se cara. você Não sei por percebeu. quê. Eles fizeram essa limpa toda e eles vão começar a vender isso no serviço Sim, deles. sim, sim. Cara, eles são muito inteligentes. Porque eles impediram as pessoas de não comercializar, mas acabar disponibilizar e acabou o pessoal indiretamente acabava ganhando dinheiro, porque tinha o tráfego do Sim, site, clique em sim, anúncio, esse tipo de coisa. sim. Mas ela impediu de outras pessoas disponibilizarem aquilo e ela mesma vai disponibilizar pagando, e vai disponibilizar porcamente, né? Porque já foi nem mostrou a lista de jogos de 64 que ela vai disponibilizar, e com certeza vai ser uma lista porca. Deve lançar uns 5 jogos no máximo. Eu sei que eles fizeram isso já para o PS4. Você vai na PSN, você tem lá alguns jogos que já eram do 64. Tipo Star Wars, Racer, sabe? Que era do 64, já foi Aham, portado para ele e tal. sim. Mas não cheguei a pegar, não. Assim, é que nem você falou, né? Mídia física eu tenho bastante do Game Boy, do coisa que eu adoro também. Mas eu acabei que nessas novas gerações gostando bastante dessa mídia digital, Eu fica no continuo, stream e tal. eu gosto muito da minha caixinha. É legal pra caralho, é legal pra caralho. Pô, eu lembro quando lançou God of War, eu queria a caixinha do God of War, acho que era o 3, que vier com a estátua. Puta, irado, velho. Eu tô ligado, eu queria essa, eu não consegui. Nossa, cara, nossa, essa era muito irada, cara. Muito irada. Mas Legal, eu bicho. tenho muito medo de como é que vai ser o futuro, porque, cara, realmente o futuro é não ter nada. O E Xbox não, o Xbox já assumiu isso, não, foi o tanto, Xbox ou o tanto PS? Xbox quanto O o PS, PlayStation. foi no Os PS que eu dois, vi. É. os dois têm, o PlayStation tem a edição All Digital, que não Uhum. tem, não tem entrada de O disco, leitor de disco. É. e o Xbox tem o Series S, que Uhum. não tem leitor também, É que isso é aí. só digital. E E tudo começou com o Zibo. tá aí um que eu não tenho na coleção e também não faço muita questão. Ah, cara, é que eu vi outro dia para vender, vi que ele era muito caro. Eu falei, não, tipo, não vou gastar, cara, mas eu Não, queria pois é, o ter. pessoal ainda cobra caro. Isso aqui é Cobra. bizarro. É lógico, né? Raro pra cacete, porra. É que nem Quem o. foi o maluco que comprou aquilo na época? Porra, bicho, agora fica milionário. Que nem o. Eu lembro do Vita, cara. Quando o Vita começou a cair preço quando ele foi saindo de linha. Meu, Aham. eu sei porque assim.
Eu fui comprar, o meu PSP bugou e tal, fui comprar um outro PSP. Aí comprei lá na Santa Efigênia, um usado, 200 conto, falei, legal. E tinha um Vita do lado, 450. Eu falei, puta, cara, que merda do Vita que eu não sei quando que eles vão liberar essa merda aí dele, porque eles tentavam destravar, o bicho ia lá, update, e Uhum. travava de novo. Aí, cara, Sim. sem brincadeira, cara, deu 3 dias, eles falaram, paramos de produzir. Paramos de produzir o Vita, paramos de produzir jogo, foda-se, chega. Cara, assim, deu uma semana, já tinha liberação de coisa. Aí voltei na mesma banca, foi uns 15 dias depois. 950 pau, o mesmo. Falei, puta que ódio, Claro, velho. né? Falei, eu podia ter comprado a Perdeu. porra do Vita, ia rodar o PSP e ia rodar a merda Aham. do coisa, né? Falei, cara, que ódio que deu disso, cara. Eu fiquei assustado. Falei, nossa, bicho. Meu, eu queria agradecer muito, bicho. Você quer deixar algum recado para fazer o que você faz? O que você sugere? Programação? O que você indica? Cara, eu diria para começar, se você quer fazer trabalhar com jogos, cara, o que mais tem hoje em dia é material na internet. Cara, hoje em dia, quando eu comecei, isso aqui era tudo mato, então É hoje em tudo dia tá mato. muito mais fácil. Tá explodindo estúdio pelo Brasil inteiro. Tudo toda hora que eu olho assim na internet, grupo de desenvolvimento, tem gente fazendo, tem gente se juntando. Então, cara, quer fazer isso, corre atrás. Tem uma porrada de vídeo na internet ensinando, vídeo de Unity, vídeo de Unreal, se você quiser uma parada mais realista. Participar de Game Jam também é muito importante. Puta, isso é Para legal pro mim, caralho. eu devo ter aí no currículo mais 10 Game Jam total que eu devo ter feito. Então, é outra coisa que ajuda bastante, porque você não só desenvolve, mas você conhece muita gente também. É um ambiente legal, você vai fazer contato. Então, cara, eu acho que é isso. Qualquer dúvida também que a galera tiver, pode pegar meu contato também, falar Tá comigo, que embaixo não na tem problema descrição, nenhum. galera. Estou sempre aberto para ajudar aí quem está começando. Quem já começou também, precisa bater uma ideia, também estamos aí. Cara, é uma curiosidade minha. Vale a pena pegar o Lite? Não, né, cara? É melhor pegar o Switch. Vale a pena pegar o Lite? Cara, por mim, não. Porque graça para mim de videogame da Nintendo é você jogar com os amigos. Pros caras, né? Eu vi o Lite e falei, puta, cara. O Switch já tem uma coisa sensacional que o controle dele vira dois. Então, Sim, tipo, você sim. já consegue jogar com outra pessoa, qualquer jogo que você tenha dois players, você já consegue jogar sem precisar comprar nenhum controle. O que eu acho isso maravilhoso. Sensacional. É. E você perde completamente isso com o Lite. Eu tenho um amigo que comprou o Lite, eu massacro ele o tempo todo por conta disso. Filho da Eu fico puta. cutucando a esposa dele e falo, Ele aí, deve ó, falar assim: comprou porque não quer tomara, jogar contigo. tomara que seu Switch seja aquele que dê problema no pad, seu filho da puta, né? Aqueles caras. Mas eu não recomendaria o Lite, não. Não sei que você só queira jogar no modo portátil e seja só você mesmo, mas tirando isso, Porque eu vi que a diferença é 700 pau, alguma coisa assim. é pouca Nem chega. diferença, realmente é pouca. E você tem a possibilidade também de você botar na TV, eu acho muito bom. Isso aí de botar na TV é engraçado, cara. Eu acho mó legal, mas eu gosto da portabilidade. Eu acho. Eu tô Não, louco eu pra jogar o mesmo, Zelda. eu jogo mais o Switch no modo portátil mesmo. Mas acho que só de ter essa, principalmente quando eu vou jogar Sim, com meus amigos, porque eu gosto muito, eu tenho no Switch, pô, eu tenho Mario Kart, eu tenho Mario Party, eu tenho Smash Bros. São todos jogos que são legais de você jogar com party. muita gente, e aí você jogar na TV faz toda a diferença. Inclusive, o último jogo que eu zerei essa semana, foi o Zelda, o Breath of the Wild. Puta, cara, eu quero muito jogar esse jogo. Cara, todo mundo falando bem pra caralho, velho. Cara, Puta merda. eu tenho algumas opiniões meio impopulares sobre ele. Ah, é? Manda bala, a gente Que deixa aí. eu acho um jogo de mundo aberto fantástico. Tipo, ele inova em diversos fatores. Tipo, é um jogo para você pegar e usar ele como bíblia para desenvolver. Caralho. Mas ele é um Zelda horroroso. Porque, para mim, a essência de Zelda sempre foram duas coisas. O desenvolvimento do personagem. Então, Perfeito. tipo,
você sentir que você vai crescendo, você vai pegando os itens e você vai se sentindo mais forte, você vai podendo fazer mais coisas. Você não tem desenvolvimento, prometo não entrar em spoilers aqui. Você não tem desenvolvimento de personagem no Breath of the Wild. E a segunda coisa no Zelda que para mim sempre foi muito marcante foram os chefes. Sim. Eu lembro de praticamente todos os chefes do 64 se eu fechar os olhos. Sim. E todos foram lutas que eram gostosas de você fazer, você se sentia recompensado por aquilo. Sim. E eram memoráveis. Sim. Até por esses dois fatores que você falou, né? Porque às vezes tinha alguns chefes que você só podia batalhar depois que, você... Exatamente. Exatamente. Você pegava o item, o Zelda sempre teve essa coisa, que você pegava um item e depois você precisava provar sua habilidade com aquele item usando ele para derrotar o chefe. E você não tem isso no Breath of the Wild. Os chefes são completamente esquecíveis. Você tem pouquíssimos chefes e esses poucos que você tem são bem esquecíveis. E aí isso acabou pegando para mim. Mas, engraçado, né? Porque quando a gente fala de mundo aberto para esse desenvolvimento de personagem que você tem que potencializar para enfrentar o chefe, o Horizon Zero Dawn ele é muito bom, né, cara? Sim. Tipo, você não consegue combater, você não dá upgrade, cara. Mas você pode combater a hora que você quiser, você pode ir a hora que você quiser, mas você vai se fuder, tipo. Sim, exatamente. Interessante. Eu lembro que eu senti bastante isso que era um jogo que certas partes de lá, eu consigo chegar lá, mas eu não vou não, porque se eu for eu vou morrer na hora. Eu vou levar um pau. Muito louco. Mas aí isso realmente foi acho que o que pegou para mim no Zelda é isso. Mas eu não daria uma nota baixa pro jogo. Eu acho que o jogo é sensacional, principalmente nessa parte de exploração, tipo, toda a interação que você tem com o cenário e principalmente o jogo tem uma física bizarra, tipo, a melhor implementação de física em um jogo de videogame. Eles fizeram até um sistema tem um sistema de química dentro do jogo, tipo, para interação de objetos. Tipo, se o objeto pegar fogo, o objeto tá molhado, e aí depois você tipo, bater um raio nesse objeto, e aí ele vai conduzir mais eletricidade por conta disso. Caralho. Tipo, todo esse tipo de coisa. Tipo, tem umas paradas bizarras que você olha assim, caralho, quanto tempo que eles perderam para fazer isso? Mas, no geral, realmente o jogo é sensacional. Cara, tua franquia preferida? Que te marcou, cara. Ou jogo, né? Cara, jogo, eu vou falar um que não que não seja bom, mas as pessoas não lembram muito dele, assim como jogo preferido, mas eu tenho meus motivos. Duke Nukem 3D. Duke Nukem, cara. Puta, eu cresci jogando Duke Nukem com meu pai, cara, uma lembrança muito marcante da minha infância. E, cara, eu amo esse jogo, eu amo. Para mim é um FPS fantástico. Eu não sei se lançou para o PS4, PS3 eu peguei ele. E lançou. Inclusive, eu zerei ele todo no PS4 de novo. Porque depois lançaram aquele Forever, que Jesus Cristo. Cara, Forever não. Puta, que bosta, velho. Cara, que decepção. E foram anos esperando. Foram 20, cara. Foram anos. Foram anos esperando e pra sair aquela merda. Pra sair aquela bosta, cara. Nossa. E de franquia, cara, eu acho que eu vou de Dark Souls. É uma franquia que eu sou louco. Inclusive, tem uma figura aqui da edição de colecionador do ali em cima. Eu sou maluco. Eu gosto muito. Eu acho que de franquia, eu acho que eu vou na série Souls. Legal. Quais são as suas? Agora fiquei curioso. Cara, eu realmente me apaixonei, assim, pelo... Agora, do último que eu joguei foi The Last of Us. The Last of Us é sensacional. Puta que eu pariu, velho, assim... nunca... Fazia anos que eu não senti o que eu senti por esse jogo, assim. Eu devo ter sentido a mesma coisa que eu senti nesse jogo. Quando eu vi o Sonic a primeira vez, que foi assim... Como assim, velho? E no Mega e o Metal Gear Solid, o primeiro, assim, que me assustou. Agora, de franquia, que eu gostava bastante, porque eu jogo vários, cara. Eu gostava muito do Resident Evil até o 4. Aí eu joguei o 7 agora, gostei também.
bastante. O 7 eu gosto, 7 é muito bom. 7 é bom, Tô 8 eu doido pra quero. jogar o 8. Também tô doido. Village. Então, o Resident era um que eu gostava de maratonar bastante ele. Eu tô jogando, eu comecei ontem o 2, o remake. Nossa, animal, 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 animal. Eu ia Muito falar pra bom, você, tá? o Inclusive, eu ia 3, falar, tipo, jogabilidade que tá muito gostosinho. nossa, tá animal. Esse tá, Muito assim, bom. puta portabilidade. Do 3, cara, eles erraram em não colocar algumas coisas na história e tal. Mas o 2 tá foda. Eu joguei o 2, que esse era meu Resident Evil preferido. Um eu achava Ah, maneiro. travado, o 2 foi bem na época. Eu falei, caralho, que jogo é esse? Tanto que em sequência eu joguei o Silent Hill, Aham. né? Eu gostava bastante desse tipo de jogo. Cara, para mim, o mais marcante de todos, que assim, cara, eu zerei acho que as 300 vezes foi da mesma pegada do Duck Nukem, que depois fui jogar Duck Duck, que era outra coisa, mas você pulava, você podia abaixar, né? Era o Doom, cara. O Doom eu baixei de novo aqui, Eu comprei, joguei eu muita tenho pro coisa. 3, tenho pro 4. Cara, como o Doom assim explodiu minha cabeça. O Doom eu gosto bastante. E uma época, até eu acho que também o 4 foi o Tomb Raider, Joguei muito também. né? Também joguei muito. Depois deu uma coisa assim, eu acabei não jogando o que todo mundo fala para jogar, que é o Uncharted, que é interessante. É, bem legal. Bem legal. Joguei todos também. E esse eu não joguei. Esse eu realmente não joguei. O The Last of Us eu demorei muito para jogar. E foi engraçado. Sabe por que eu demorei, cara? Porque o The Last of Us, porque esse é 2013, porra. Esse é o Uhum. PlayStation 3. E falar The Last of Us, meu, eu já tinha jogado Resident Evil pra caralho. Tava na fase do Resident Evil, acho que 5. Tava uma bosta o 5. E eu falei, cara, não chega de zumbi, cara. Porque daí tinha Aham. Resident Evil, tinha House of Dead. Eu gosto muito de arma, né? De jogo com arma, com coisa. House E of Dead é muito legal. cara, beleza. Aí o The Last of Us, eu vi que lançou, falei, de zumbi. Eu falei, cara, não quero mais saber de zumbi, cara, desencanei. Aí lançou o 2 agora. Aí quando lançou o Aham. 2, eu falei assim, cara, eu vou jogar essa porra. Lançou pro 4. Aí eu vi que tinha um remaster do 1. Falei, cara, eu vou comprar Sim, um. Comprei um, comprei o 2. Falei, agora eu vou jogar um. Cara, eu terminei de jogar. Eu falei, mano, como eu demorei tanto pra jogar esse jogo. Daí eu joguei o Por 2 e quê? falei, puta que eu pariu, cara, porque O 2, cara, eu chorei com o 2. o 2 foi foda. O 2 foi foda. O 2 foi foda. O Na 2 eu acho parte que. do. Do Joel. Na parte ali. Não, do. Que eles estão no. Lá no planetário. Ah, puta, que eles estão vendo. Ali do planetário, eu Ali chorei. é foda, ali é foda. Ali é foda, que tá lembrando que ela vai viajar pro espaço. É Aham, animal, isso. é Ali animal. aquela parte é foda. Não, Cara, é e um que jogo que toca enredo, você, cara. né? Não, Nossa, bicho. sensacional. É incrível, cara. Sensacional. Já chegou a ver o PH? É o cara que faz uns reviews na internet. É um cara de cinema. Não. Ele é especialista em cinema e daí de um tempo para cá começaram a entregar para ele, fala assim: "Ah, meu, faz review de jogo". Só que o cara é especialista em cinema. Cara, pega os Uhum. reviews dele do The Last of Us. Puta que eu pariu, cara. O cara É. falando, meu, puta obra. Esse foi um jogo assim que fazia muito, é o que eu falei, cara. A última vez que eu tinha tido um susto tinha sido no Metal Gear. Que assim, o enredo me Aham. surpreendeu, o jogo me surpreendeu, sabe? É, porque eu vou de fases mesmo. Porque eu tava jogando bastante. Puta, um que até ia comentar que tá tendo um return aí, que eu tô gostando pra cacete. É o Street of Rage 4, aquele estilo de jogo, não só de ser Uhum. beating up, mas de sprites muito mais definidos, assim, tipo Sim, de sim, dois. sim. Cara, eu tô achando muito tesão, assim, retorno, o Cuphead, que, cara, Cuphead é Aham, o foda, Cuphead é velho. sensacional. Puta que É eu bizarro. pariu. Então é. E um cara que eu nunca joguei, eu comecei a jogar, eu já zerei dois, que eu nunca tinha jogado, cara, porque não foi bem na época que eu já não tava mais jogando jogo de criança, eu já tava mais um pouco mais adulto. Foi Aham. os Pokémons. Ah, qual que você tá jogando? Cara, eu já joguei o Red, joguei o Yellow e tava jogando a versão do Red, o Red Dragon, Dragonfire, que é pro Advanced, que eu tô gostando Ah, bastante. sim, Que tem um sei. gráfico melhorado, tal, não sei o que Aham, lá, sim, sim, né? sim, Eu atualizado. falei, puta, eu preciso pegar depois pro meu Raspberry o Stadium. Todo mundo fala muito bem. Eu falei, cara, O Stage é bem legal. falei, vou pegar o Cara, Stadium. Pokémon é uma franquia que eu gosto bastante. Puta franquia bem Eu resolvida. joguei, tipo, Pokémon, joguei desde o Game Boy, só que na época do Game Boy eu nunca tive Game Boy. Eu só fui ter o Game Boy depois de velho. E aí eu jogava muito já nessa época em emulador. É, Eu eu lembro também que não eu tive o Game comprava Boy.
eu comprava na banca um disquete que vinha, cada disquete era um jogo. E aí eu jogava pelo disquete. 1.4? Era o disquete vinha o jogo e também um emulador dentro do disquete. Aí eu jogava por ele. Aí, mas com uma franquia que eu, porra, sempre. Essa eu realmente cresci jogando. Cara, é isso, cara. E sei lá, cara, que jogo eu tenho meus revivals. Eu gosto muito de jogo portátil, tá ligado? Gosto bastante, cara. É isso, cara. Quer ver o que tava jogando agora? O esse aí que eu falei pra você, caramba, esse é de zumbizão. Não é The Last, o outro lá. Eu tinha falado logo. O Days Gone? Days Gone foi um que eu não conhecia. Joguei e gostei, cara. Gostei da jogabilidade porque, assim, é um mata-zumbi despretensioso. Aham. Sabe? Você se diverte, assim. Cara, pega as hordas, assim, puta, adoro pegar as hordas e, tipo, sabe, turbinar e tal. E, puta, assim, de série que eu acompanho desde o primeiro, joguei todos mesmo. Tô lembrando agora, né? É o que já fez, eu comprei o PlayStation 3 por causa disso, né? Também, vou te mostrar aqui, ó, que eu tava na dúvida entre, ó, lá em cima, ó. O Senna? É, o Senna e todos os carrinhos dele. Eu comprei o PlayStation maneiro, 3 irado. por causa do Gran Turismo 6, né? Do 6, que era do sim. Senna, tá ligado? O meu PlayStation é a edição, é a edição desse Gran Turismo. Ah, vai se fuder, cara. O meu PlayStation 3. Eu sei qual que é essa edição. Sabe? Sei, É caralho. justamente essa edição. Eu comprei por causa disso. Gran Turismo é um que eu joguei todos, cara. Todos. Maneiro. Se eu for parar pra pensar, esse aí foi um que eu joguei todos, cara. Desde o 1, o 2, aí o 3, que era bem fraquinho, porque o 3 era mesma coisa que está acontecendo agora, portabilidade, começando uma geração, eles botam um jogo que você vê que não é um. Aí o 4 não é nenhuma nem a outra. Aí botaram o 4, que era animal. E o Winning Eleven eu joguei pra cacete, né? Mas... aí depois piorou. E o eFootball aí que lançou? Cara, achei gráfico, cara. Nossa, eu olhei. Falei, puta, mano. Ó, cara, eu vou te dizer que tem uma coisa que realmente eu tenho que assumir que eu fiquei velho, né? Tô 44. Tem uma coisa que eu tenho que te assumir que eu fiquei velho, cara. Eu tenho muita dificuldade em jogar. Não é dificuldade, tipo, jogo numa boa, mas eu não tenho a prática de jogar online. Eu também não. Então, eu prefiro muito mais jogo single player. Então, cara, assim, tipo, então o Wii, esse eFootball, ele vem inteirinho e tal, mas, meu, ele vai, eu tenho o PES 2018, acho que tá na mesma pegada de gráfico e de jogo, tipo, e ele é mais para isso aí mesmo, porque eu acho que eles estão tentando fazer o que o Gran Turismo fez com uma coisa primordial, assim, foda, né, cara, porque eles conseguiram pegar coisa da FIA junto, fazer para esportes e tal. Cara, foda. Aliás, uma coisa que eu ia te perguntar, isso aqui que a gente tá conversando aqui, aliás, se quiser depois interromper, beleza. Que eu ia te perguntar, que eu fiquei na curiosidade lá no meio da coisa, que teve um videogame que aí eu sou apaixonado por ele mesmo, acho ele quebra-cabeça, assim, que é o Wii, cara. Eu tinha o Wii, aí quando eu separei, minha mulher ficou com o Wii, aí eu comprei, acabei de comprar um Wii novo, de novo. Comprei o Wii. E é um videogame que eu acho foda, cara. Cara, eu não tive o Wii, mas eu tive o Wii U. Só que o Wii eu rodava os jogos de Wii. Sim. E outra coisa, na época, quando lançou o Wii, eu comprei um... Eu emulava o Wii no meu PC. Tá. Então eu acabava conseguindo jogar. Eu comprei até um remote. E que funcionava no PC. Eu tinha um adaptadorzinho e eu conseguia jogar os jogos todos no PC. Então foi uma geração que eu não tive videogame, mas eu consegui aproveitar todos eles na época. Cara, eu lembro que quando lançou... era um jogo sensacional, foi uma revolução, né? Puta, cara. E com hardware do GameCube, né? Exatamente. E algumas coisas até pior que o GameCube. Alguns jogos eu conseguia rodar pior que o GameCube. Mas, cara, o que eles fizeram de evolução, inovação com o Wii foi... Aliás, a Nintendo é foda, né, cara? A Nintendo isso sempre sai deles. Essa parte realmente... impressionante, velho.
É bizarro. Cara, acho que o GameCube, ele só errou... Eu nem sei porque que ele errou tanto, cara. Mas porque o GameCube era bonito, era legal, acho que ele errou porque talvez estivesse muito próximo do 64, porque estava concorrendo muito com o 2. Eu não sei o que aconteceu com o GameCube, cara. Acho que ele entrou na Eu acho que geração talvez errada. o que tenha tido problema dele foi a falta de apoio de Desenvolvedor, third né? party. Porque não teve tanto jogo, tipo, os jogos que não eram da Sony ou da Microsoft saíam muito para o PS2 e para o Xbox, mas não saíam tanto para o GameCube. Ah, Tipo, por exemplo, você não tem o GTA no GameCube, sim, mas você tem o GTA no Xbox, você tem o GTA no PS2. sim. Que foi bem a época que o videogame começou a ficar adulto, né? Foi Isso, bem na exatamente. fase que o videogame Exatamente. passou, a geração levou a ele, né? E também acho A que tinha gente outro ainda. problema. Acho que tinha um problema, desculpa, cara. Lembrei Não, agora que pode eu acho falar, que pode tinha um falar. problema do GameCube, que era o tamanho da mídia. Não era uma mídia padrão Isso. também. Então Isso tem podia. outra coisa. GameCube era um CDzinho que alguns jogos você precisava de dois, porque É, ele não aguentava. Se eu não me engano, eu acho que ele tinha até tipo, quase 2 gigas, acho que era 1.7. Era quase 2 gigas que cabia ali, só que você pegava um DVD, que era o das concorrentes, que você conseguia 4.7. é, é. Então você ainda tinha esse problema de você ter uma mídia mais reduzida. Então, É. ou você comprimia os arquivos para caberem ali, ou você tinha que botar dois. E Duas mídias. aí, É. 2 mídias. Isso, o problema de você botar 2 mídias é que você tem que preparar o jogo para rodar isso. Porque uma coisa é você ter o seu jogo todo rodando em uma mídia só, que ele vai rodando ali e ele vai pegar todos os dados ali. Outra coisa é você, por exemplo, como é que você vai fazer isso num jogo de mundo aberto? Ah, metade da cidade você roda no jogo 1. E aí, desse ponto para É cá, você verdade. joga no CD2. Que Não tem bosta, como. cara. Nossa, é uma bosta. Tinha que ter dois Realmente não leitores para tem. funcionar. Exatamente. Agora, uma Exatamente. curiosidade, cara. Por que tem que instalar o jogo dentro da HD, cara? Não dá para rodar na velocidade dos leitores hoje? Então, eles não aguentam. Porque a velocidade de leitura desses leitores é muito baixa. Só daria se fosse, por exemplo, o Xbox One X, ele consegue ler o Blu-ray 4K. Então, ele tem uma leitura que é mais rápida que a leitura normal, que se assemelha à leitura de disco. E aí, com essa leitura, eu acho que ainda daria para rodar direto do CD. Da mídia. Mas Uhum. como direto da mídia. Como não tem, como a leitura do Blu-ray ela é bem baixa, ela não tem velocidade suficiente para poder dar conta. Tá E com. aí o que teria, tipo, o que acontece é que os loadings seriam mega demorados. Sim, como já era. E ainda tem outra coisa mais problemática, é que você carregar um asset dentro do jogo enquanto o jogo já está rodando, às vezes seria inviável. Então você ia ter muito pop-in de objetos, tipo, objeto surgindo do nada, ou então você ia ter uma textura que tipo, ia estar toda Demora, borrada e ela ia demora para demorar para bugar. carregar. Uhum. E aí esse tipo de coisa que ia acabar acontecendo. Então, por conta disso, eles acabaram optando por só. Tanto é que na geração retrasada, nossa, a gente está ficando velho. Na geração retrasada, no 360, no PS3, o 360 não precisava, porque a leitura do DVD é mais rápida, e o PS3 você precisava. O PS3 era obrigatório você instalar todos os Sim, jogos. sim. E você Já instala o você não jogo, tinha. e quando instala o jogo full, é praticamente realmente um instalador que Exatamente o jogo inteiro. É a mesma coisa que você. baixa na Steam. Isso é uma coisa interessante. É a mesma coisa que você baixar o jogo na loja. Por exemplo, você comprar na PSN ou comprar na Live, é a mesma coisa. Se eu pegar um jogo que eu baixei e botar o CD, eu rodo ele. Eu vi isso com o Red Dead Redemption, que aqui eu acho que ele come 80 GB, 90 GB. Aí fui ver na PSN, mesma coisa, falei, caramba, É a mesma coisa. a mídia Exatamente deve isso. estar só compactado e você realmente instala. Mas de qualquer É forma, você tem que deixar exatamente o isso. CDzinho lá para ele. Porque isso é uma sacanagem. Aí Sim. você tem que botar a porra do CD. Por isso que eu fiquei perguntando. Se ele instala inteiro, por que ele já não ativa um código interno dele, falando, cara, se é original, não precisa mais do CD, porque tipo, fui pra praia, levei o coisa, fui jogar porque o Red Dead e o 5 eu tenho mídia. Tipo, eu tenho do 3, tenho do 4, né? A mídia do 5, né? Do GTA V.
Eu fiquei pensando, eu falei, puta, cara, por que tem que fazer? Será que tem alguma coisa ainda executável? Será que ele só baixa os arquivos mais pesados e o resto ele deixa loada depois ou não serve para nada? Ele só dá a primeira e fala, ó, é original. Cara, não serve para nada, é só a preguiça deles de fazer um sistema desse, porque é comodidade. Porque eles poderiam realmente fazer um sistema que, por exemplo, cada CD seria único. Então, cada CD teria um ID, e aí você instalou, e aí depois que você instalou, como se fosse antigamente, você tinha o CD aqui. E aí depois que você instalou, ele vai marcar esse número, esse CD como usado, e se você botasse em outro console, você não conseguiria ativar. Mas eles não querem fazer um sistema desse, porque iam perder tempo e dinheiro fazendo. Nossa, cara, é muito, muito bizarro, cara. Que se for uma coisa e aí é mais fácil deixar o CD lá dentro. E você falou do Red Dead, o Red Dead 2 é o melhor jogo que eu já joguei. Não sei se é o meu jogo preferido, mas ele é para mim ele é o melhor jogo já feito. Eu tô no comecinho dele, cara. Eu terminei o 5 de novo, falei, puta, preciso jogar o Red Dead o 2, que ele tá aí na caixa há 6 meses. Que isso? Eu comprei, botei e falei, puta, vou jogar. Porque... então, eu falei, vou jogar. Sensacional, é bizarro. Aí eu comecei a jogar, falei, nossa, cara, porque o também é outro que é puta que eu pariu. Não, é muito bom, muito bom. O Red Dead foi um que eu não lembro se eu chorei ou se eu quase chorei. Eu tô falando que eu chorei porque para mim eu sou bem difícil de chorar. Eu também. Eu chorar porque o negócio tem que ser bem pesado. O Red Dead, o 2, acho que eu não cheguei a chorar, mas foi quase. Porque tem um enredo muito pesado. É muito foda. É Eu já vi toda a história dele, o enredo, falei, cara, eu preciso zerar, eu conheço a história, falei, eu preciso zerar, eu fiquei impressionado, eu falei, cara, eu preciso parar, sentar e zerar essa porra, porque depois foi bem na época, eu comprei, ele não faz mais tempo, nossa, faz um ano que tá aí, porque eu comprei o PS4, lançou o 5, eu comprei o 4, eu acabo comprando a mesma geração, até porque eu falo, deixa eu desenvolver, daqui 3 anos eu penso, quando tiver jogo, né, mas aí eu peguei o The Last of Us, tinha lançado o 2, eu comprei o 2, falei, não vou jogar o 2, deixa eu comprar um. Aí vi que tinha um remaster, até liguei meu PS3, entrei na loja e falei, é remaster do coisa. Aí voltei pro 4, comprei pro 4, sabe? Eu falei, deixa eu jogar. E, cara, que bom que você jogou o primeiro, porque ele tem um salto de jogabilidade bizarro pra mim, do 1 pro 2. Então, se você jogasse o 2 pra voltar pro 1, você ia jogar e você ia achar a história incrível, mas você ia sentir um jogo duro. Não, eu sinto, eu já fiz isso, já peguei e voltei. Fez? Até porque tá pra... Eu não consigo. Tá pra lançar da HBO agora, o seriado. Viu que saiu a primeira imagem? Qual? Aquela lá que eles estão com os carros, aquela história dos carros? Não vi essa daí. Não, só vi as coisas. Não vi as costas. Vou ver, vou dar uma olhada.